Querido e bondoso Deus, bom Pai que estás nos céus, obrigado, Senhor, pelo privilégio desta semana. Olha a tua igreja lotada, Senhor. Olha esses jovens que aqui estão. Meu Deus, quantas coisas foram trazidas à memória nessa semana, colocadas em dia, mas ainda sabemos que existem aqui pessoas que talvez estejam pela primeira vez nessa semana de oração. Eu quero implorar, Senhor, que o Espírito Santo realize um milagre incrível, acumulando tudo aquilo que se perdeu durante a semana, para que nesse sermão as pessoas sejam alcançadas, as vidas sejam tocadas, as almas aflitas confortadas. E, meu Deus, que ao vermos o 7º milagre do livro de João, sintamos, Senhor, as impossibilidades humanas que se diluem na tua possibilidade eterna. Nos dá essa certeza, que o Espírito Santo agora nos faça concentrados, nos deixe concentrados em cada momento, evitando qualquer distração, qualquer cansaço da semana, para que nessa mensagem a voz de Deus seja transmitida com verdades eternas. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém, Senhor. O telefone tocou e, sem mais nem menos, estávamos no ano de 1994. Eu ainda não tinha ido para o colégio fazer teologia e meu irmão já estava no terceiro ano de medicina. E o telefone tocou na nossa casa em Curitiba e era aproximadamente 11 horas da noite, quando por acaso, meus pais dormindo, eu puxei o telefone do gancho, a voz do outro lado da linha, meu irmão, Dr. Odinilson, hoje diretor do Hospital do Pênfigo, que naquela época era um garoto, começando a faculdade, nem na metade dela, e ele só disse: mano, o que, Odinilson? Quer realizar teu sonho? Eu falei: quero. Ele sabia o que eu queria dizer e eu sabia o que ele queria dizer. Desde que ele entrou na faculdade de medicina, eu por raspão não fui fazer medicina, por raspão e por direção de Deus, sabia que o meu dom seria outro. Mas meu irmão, quando começou a fazer medicina, eu sempre admirava o fato de fazer ali aquelas aulas de anatomia. Muitas vezes fui lá como curioso e eu pedi: Ednilson, na primeira oportunidade que existir de eu ver uma cirurgia, o meu sonho é olhar. Quando você conseguir um espacinho, me chama. E o Ednilson começou a fazer um estágio num hospital e naquela noite ele me disse: aqui tem condição. Falei com o médico, a equipe está tranquila, teremos agora uma cirurgia de vesícula e você pode vir aqui e assistir. Te busco em 15 minutos. Em 10 minutos eu estava lá embaixo do prédio, 11h30 da noite, esperando meu irmão me buscar, e entramos no hospital. Enquanto nos arrumávamos no quartinho, todo aquele processo de higienização incrível que os médicos participam, ele só me deu um conselho: mano, só vou te pedir uma coisa, põe essa máscara na cara e não fala nada. Atrás da máscara, ninguém percebe, sabem que você é meu irmão, não vão ver tua idade, vão pensar que você é um dos doutores que está me acompanhando, enfim, fica quieto. Meu irmão é bem diferente de mim, então você imagina como essa ordem foi difícil de ser cumprida. Mas 00:30, entrávamos no centro cirúrgico, e a cirurgia começou, e eu fiquei quieto, um pouquinho dando um passo para trás, observando ali, meu irmão já participando ativamente da cirurgia, observando os professores, os doutores, a pessoa, o paciente estava já anestesiado, foi feita a incisão, meus olhos arregalaram, nunca tinha visto isso, mas eu queria ter, nem que fosse para contar em sermão. E ali eu observava cada detalhe da cirurgia, só que consegui ficar quieto nos primeiros 30 minutos. Depois comecei a conversar com as enfermeiras, perguntando o que era isso, o que era aquilo. O Ednilson só me olhava e pelo olhar eu percebia: cala a boca. A cirurgia eu não sabia, já tinha passado a novidade, quando o Ednilson de repente olha para mim e fala: você está cansado? Não, mais ou menos. Está acabando? Não, a cirurgia leva mais 3h30. E agora eu tinha que ficar. Bom, no meu jeito sanguíneo, hiperativo, que não para quieto, naturalmente, eu fiquei mais meia hora naquele centro cirúrgico, e de repente eu falei: Ednilson, eu vou no banheiro, posso? Imagina uma cirurgia. Sabia que eu sairia e não poderia voltar. Qual não foi minha surpresa quando eu estava passando pelo centro cirúrgico, e ali tinham outras 3 salas de cirurgia, acontecendo outras operações, e a última sala, antes de eu sair pelo corredor, adivinha o que estava acontecendo? Um parto. Uma cesariana. Imagina o que eu fiz. Disfarçado de cirurgião, entrei discretamente no centro cirúrgico e fiquei na parede observando. Os médicos olharam, não sei, pensaram o que estava acontecendo, que médico estranho que fica parecendo um poste olhando. Mas fiquei olhando, e meus jovens, estou contando isso para vocês porque eu nunca tinha visto o nascimento de uma criança.
E quando a criança saiu, e quando aconteceu o momento exato que do médico, aquela habilidade incrível, tira aquele pedacinho de gente do útero materno, eu nunca tinha ouvido tamanho choro. Choro de criança é ensurdecedor. Você nunca viu coisa igual. O choro de uma criança quando nasce. Quem é pai, quem é mãe que já teve o privilégio de assistir alguma coisa assim, ou seu próprio filho, vai concordar comigo que chorar é uma coisa desesperadora quando uma criança nasce. A verdade é que choro faz parte da vida do ser humano. É uma forma fantástica que Deus inventou de nós extravasarmos nossas emoções. O jovem chora, o mais adulto chora, as pessoas choram, os homens não choram. E as mulheres? Mulher é a mina de ouro para qualquer artista de televisão ou diretor de filme, né? Porque mulher chora por tudo. Tem mulher que chora em propaganda política. Tem mulher que esse dia estava chorando em publicidade de água sanitária. Chora. Né? Filme Formiguinha Z. Alguns viram por aí, desenho animado. Minha esposa chorou. Né? E é cômico você perceber como a mulher tem reação sincera às emoções. Deus fez assim. O choro faz parte, às vezes o choro é de alegria, às vezes o choro é de tristeza, às vezes o choro é de saudade, às vezes o choro é de paixão, às vezes o choro é de ódio, às vezes o choro é de solidão, e às vezes o choro é pela despedida. E meus jovens, esses dias eu li um texto num livro que me fez parar para pensar. A verdade é que quando o assunto é choro, nós nascemos porque choramos. Se o neném não chora, com certeza vai morrer. Nós vivemos em meio ao choro. E quando morremos, fazemos os outros chorarem. Faz parte da vida do ser humano. Jovem, seja bem-vindo comigo a mais um milagre do livro de João. 7 milagres. Quantas experiências com Cristo você teve comigo essa semana? Você percebe um Jesus agora que depois de curar aquele cego de nascença, desde ontem, as multidões o acompanham e os fariseus querem a cabeça de Cristo a prêmio. Agora, onde Jesus ia, as multidões iam atrás. Jesus não tinha mais nenhum momento de sossego, porque inúmeras pessoas acompanhavam o mestre, talvez para segui-lo, talvez para puni-lo. Mas assim eram as multidões que acompanhavam Jesus. E agora venha comigo, porque essa semana você viu como começou o ministério de Cristo lá em Caná da Galileia, quando Jesus, sábado passado vimos, pegou água, transformou em vinho para lhe dar uma lição. Qual? Se na sua vida as coisas vão de mal a pior, quando Deus chega, Ele sempre dá o que tem de melhor. Faça da sua vida uma vida de alegria, nunca mais esqueça isso. Domingo, Jesus vai ao tanque de Betesda, 14 mil dias de um homem lombado esperando se levantar, apenas para dizer a você, o mais gostoso do sonho, não é quando você acorda, mas quando através de Jesus esse sonho se transforma numa realidade. E daí você viu comigo na segunda-feira, um pai com um filho quase morrendo e pela incredulidade quase perdendo a bênção da cura, porque Jesus disse ao jovem, talvez você não precise mais de fé, talvez você precise o quê? De uma fé mais profunda. Então Jesus pega o lanche de um desbravador, 5 pães e 2 peixes, mais de 40 mil pães para as 10 mil pessoas famintas, e você percebe que Deus multiplica os pães, só que Ele não entrega os pães. Quem ajuda a distribuir? Nós. Pedro anda sobre as águas, quase morre afogado, para lhe dar uma lição sobre a dúvida. Quando você confia somente em Deus, você termina tendo a Deus e tudo mais. Agora, se você confia em Deus e divide Deus com mais alguma coisa, no final você termina sem Deus e sem nada mais. Jovem, pelo amor desse Deus, não divida Deus com nada. Único, absoluto, exclusivo, sempre. E depois você viu comigo ontem, quando aquele ex-cego percebe a incredulidade dos vizinhos, a incredulidade dos seus pais, a incredulidade dos fariseus, e você percebe comigo que não se acomode, querido jovem dessa igreja, porque cristianismo é uma religião de cegos que precisam o tempo todo de Jesus para verem melhor. Está preparado para o milagre dessa noite? Agora sim. A coroação dos milagres do livro de João, o maior capítulo sobre um milagre, a maior descrição de um milagre absurdo, inacreditável, espetacular, Jesus reserva para esse capítulo de João que hoje veremos, onde Jesus ia, as multidões lhe acompanhavam, e agora Jesus, percebendo sua cabeça prêmio, atravessa o Rio Jordão e vai para o deserto da além do Rio Jordão, e ali as multidões lhe acompanham, e Jesus permanece pregando, e de repente, enquanto Jesus está pregando, empolgado no seu sermão, acontece uma coisa muito estranha. Um jovem chega afobado, puxa Jesus num canto, ele para o sermão provisoriamente e apenas ouve o recadinho. Que recadinho foi esse?
Venha comigo a Bíblia. João capítulo 11, versículo 3. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Impressionante, um recado estranho. Um recado sem remetente, mas com destinatário certo. Um recado sem dizer de onde veio. Senhor, aquele a quem amas está doente. Mais nada, não tem nome, não tem pessoas envolvidas, não tem a descrição de ninguém. Mas Jesus ouve o recado, apenas dá um sorriso, balança a cabeça, porque Jesus sabia o que estava acontecendo. Jesus tinha um canto para descansar. Jesus, como todos nós, tinha um grupo de pessoas quando ele ficava mais à vontade ainda. Eu acho que Jesus ficava à vontade com todo mundo. Mas assim como todas as pessoas, existem grupos, amigos e pessoas que você chega na casa e tem coragem de tirar o sapato, sentar no sofá à vontade, ficar ali tranquilo, dar boas risadas, porque é o cantinho, é o refúgio que você tem em forma de amigos. E Jesus tinha esse refúgio, que ficava em que cidade? Betânia. Betânia era o canto que Jesus, quando podia, passava, porque ele sabia que ali teria uma casa de 3 irmãos, que o receberiam. Ele poderia ficar tranquilo, descansando, curtindo momentos de tranquilidade e paz. Marta, Maria e Lázaro. Vem comigo a Betânia agora, mais de 30 quilômetros dali onde Jesus estava, e você percebe que de repente, algum dia acontece alguma coisa com Lázaro. Marta, Maria, estavam acostumadas a verem Lázaro brincando. Lázaro era um garoto brincalhão, soltava piadas, era feliz, era animado, porque era um jovem cristão. E meu querido jovem, mesmo você como cristão não está longe das dificuldades. Conhecer a Deus desta vida não quer dizer construir uma casa numa terra sem tempestades. Quer dizer construir uma casa que nenhuma tempestade destruirá. Amém? Mas as tempestades vêm, não destroem, mas vêm. E um dia Lázaro amanhece meio ruim, com febre, indisposto, e a história nos conta que Lázaro foi ficando pior. Os dias passaram e Lázaro foi ficando pior. Marta e Maria acharam meio estranho, porque o cheiro de Lázaro começou a ficar cada vez pior, cheiro de gente doente. Ele foi ficando mais pálido, emagrecendo, e alguma coisa estava radicalmente perigosa. Mas Lázaro continuava tentando se levantar, e Marta e Maria segurando ao máximo a necessidade de incomodar Jesus. Finalmente, numa manhã, Lázaro não acorda direito, um estado de inconsciência e consciência, inconsciência e consciência, com desmaios. Talvez Lázaro entre em coma, sai do coma, e as irmãs percebem alguma coisa está cheirando a morte. E agora você entraria no quarto de Lázaro e perceberia que ali estava um moribundo a poucos minutos da morte. Então Marta e Maria, sem pestanejar, chamam um mensageiro e diz: chama Jesus correndo aonde quer que ele esteja, viaje às pressas e diga apenas a Jesus que aquele a quem ele ama está muito enfermo, está para morrer. Marta e Maria, posso imaginar, foram a Lázaro, bateram no seu rosto, ele acordou meio estranho e perguntou o que aconteceu. Lázaro, fica tranquilo. Por quê? Já chamamos Jesus. Lázaro, fica tranquilo. O que aconteceu? Jesus vai chegar. Descansa, descansa que Jesus está chegando. Fique tranquilo, porque Jesus nunca nos decepciona. Mas foi o que aconteceu. Lázaro ficou doente, a doença piorou, e a história nos conta que Lázaro morreu. Jovens, essa história é fantástica, sabe por quê? Mesmo o lugar onde Jesus mais gostava de estar, não está longe desse mundo de pecado. E o que acontece é que Marta e Maria não entendem quando Lázaro proporciona o seu último suspiro e a sua vida vai embora. Lázaro morreu. Os sonhos espedaçados pelo chão, cacos de esperança para serem remandados agora em 2 jovens que não entendiam mais nada. O que aconteceu? Posso imaginar o momento quando Lázaro deu seu último suspiro e Marta e Maria se entreolham e apenas pensam na única pergunta: cadê Jesus? Por que é que ele não veio? Jovens, isso é o que aconteceu na história de hoje. Marta e Maria não entendiam mais nada, tristes, decepcionadas, separadas. A morte é isso, a morte é um solavanco na nossa vida, a morte é um soco na boca do estômago de nossas esperanças, porque não fomos feitos para morrer. Sabe o que é a morte? Um intruso no jardim do Éden, um rufião dos planos de Deus. Mas a verdade é que, esses dias li um texto que dizia: a morte é a única coisa certa que temos nessa vida. Que mundo, né? A morte faz parte. Quantos de vocês já não perceberam isso perto de vocês? Só que sabe o que a morte é para o jovem? Impossibilidade. Para uma funerária é uma questão de sobrevivência, para um coveiro é um meio de trabalho. Para aquele que trabalha de mais cuidado, a morte pode ser um ataque cardíaco antes da hora. Para o estressado, mais cuidado ainda. E para o jovem moderno no século 21 em Tatuí, sabe o que a morte é? Impossível.
O jovem é eterno, Highlander, não morre nunca. Jovem jamais morre porque fomos feitos para sermos eternos. E um jovem de 18 anos hoje nunca para pensar na possibilidade da morte. Sabe por quê? Porque o pecado tirou de nós a vida, só que não tirou de nós a sensação de vida. E um jovem hoje, até os seus 20, 30 anos, nunca para pensar na possibilidade de morrer. Daí fica dando rachas por aí na rua, arriscando a sua vida em alta velocidade, enchendo sua veia de coisas que não prestam, colocando na sua barriga bebidas que não deveriam, fumando coisas que jamais deveriam fazer parte da vida de um jovem. Sabe o que me preocupa? O jovem se julga eterno, mas a morte não é uma garantia para você de que você, jovem, vai esperar chegar lá na idade, lá na frente, velhinho de cabelos brancos, para então se despedir dessa vida. Jamais! A morte faz parte do nosso mundo, e o que aconteceu com Lázaro foi exatamente isso. Agora está lá Marta e Maria sem entender nada, mas o que aconteceu com Jesus? Bíblia, João 11, 5-7, explica o que Jesus fez. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando pois soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou quantos dias? 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Pastor, eu não entendi muito bem, vamos ler mais uma vez só essa parte. Quando Jesus, que amava Lázaro, soube que estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Pastor, peraí, Jesus amava Lázaro? Como é que Jesus amava Lázaro? Posso imaginar Pedro olhando Jesus pregando. Lázaro está doente, Jesus prega, não sai. Lázaro está doente, passa um dia, Jesus não sai do lugar, continua pregando, as multidões ouvindo, e a rotina de Jesus a mesma, e de repente 2 dias depois, Jesus simplesmente não fez nada por Lázaro. Jovem, o que aconteceu com Jesus? O que aconteceu com Cristo? Que de repente, no melhor momento que ele podia mostrar seu milagre, ele espera 2 dias. Surge então a filosofia das universidades de hoje. Sabe o que é o deísmo? O deísmo é uma resposta para exatamente a demora que Cristo teve para visitar Lázaro. Sabe o que o deísmo prega nas universidades por aí? Deus até pode existir. Sabe, Deus até pode ter criado o mundo. Até que o Gênesis pode ser verdadeiro e não tem problema que tenha sido em 7 dias. Mas Deus criou o mundo, Deus deu um empurrão no mundo, e a inércia da evolução do mundo agora faz com que Deus deixe que o mundo fique ao seu léu da sorte, e agora Deus vira as costas e vai cuidar de outras coisas nos universos paralelos. O deísmo crê em Deus, mas o deísmo diz: Deus existe, mas Deus não existe para você. Deus existe, mas Deus tem outras coisas mais importantes para fazer. Voltaire, Nietzsche, Engels, Heidegger, tantos outros filósofos colocam Deus até como uma possível existência, mas nem por isso colocam Deus como um companheiro seu. Então Deus existe, mas Deus não se importa com você. Jovem, viva sozinho às suas próprias custas, porque Deus tem mais do que fazer. Essa é a filosofia que permeia hoje muitas universidades por aí. O deísmo, colocando Deus como criador, mas não Deus como mantenedor. E exatamente, talvez você pense comigo, mas realmente por que é que Jesus não se importou com Lázaro? O que aconteceu com Cristo? E daí os jovens bocejam, daí os jovens desanimam. Mostrei isso para você no domingo. Daí os jovens começam a ter cada vez menos graça em ler a Bíblia. E se os jovens têm cada vez menos graça em ler a Bíblia, menos graça ainda é saber a vontade de Deus através dos mandamentos. Tirando os mandamentos, não tem por que vir na igreja. Tire a igreja de um jovem e você não enxerga mais a cruz. Tire a cruz desse jovem e você não pode mais nem contar com a volta de Jesus. E é por isso que tem jovens sentados essa noite aqui, que nem o céu parece uma verdade. Porque Deus tem mais o que fazer. Deus passou a ser indiferente. Meus jovens, o sermão dessa noite é um pouco mais pesado ainda do que os outros, porque tem jovem acreditando que Deus existe, mas que Deus não se importa. Deus existe, mas Deus não se preocupa. Deus existe, mas Deus não está nem aí para você. Mas pastor, como é que o senhor explica o que Deus fez? 2 respostas para você. Em primeiro lugar, Deus não é indiferente, Deus é didático. Didático porque Deus tem lições a nos ensinar. Lições como, por exemplo, pais cujo filho tem um dom para tocar violino. Já percebeu uma criança de 7, 8 anos começando a tocar violino? É um instrumento difícil. Dizem por aí que violino você passa 50% do tempo afinando para tocar os outros 50% de tempo desafinado. Eu era mais ou menos isso. Fiz 4 anos de violino, parei. Parecia mais um pernilongo tocando do que qualquer outra coisa.
Mas uma criança que tenha dom, não é o meu caso, dom para tocar violino. Imagine os pais que observam esse garoto que começa a tocar violino e aquelas cordas de aço começam a machucar seus dedos. Começam a machucar a ponto de dar um vermelhão e às vezes dói. E os pais insistem, continue estudando, continue fazendo aulas, você tem sonhos, você tem condição de ser um grande violinista. Te pergunto, esses pais são indiferentes ao sofrimento do filho? Jamais. Os pais sabem que o sofrimento de hoje vai resumir em música amanhã. Deus é didático. Deus é didático porque Deus tem histórias para nos contar. E jovem, pode parecer absurdo, mas nesse milagre Jesus queria dar uma lição. Nunca Deus se tornará indiferente a você, mas às vezes Ele tem lições a nos dar. Segunda razão pela demora de Jesus: Jesus, além de didático, é onisciente. E agora pasmem comigo, e você talvez vai descobrir uma coisa que você não sabia. Vamos entrar um pouquinho agora numa questão um pouco mais prática, de onde Jesus estava e onde Lázaro estava. Lázaro morava em Betânia, Jesus estava no Rio Jordão, 30 quilômetros de distância aproximadamente entre um lugar e outro, que daria um dia de viagem. A Bíblia nos diz, como você vai ver lá na frente, que quando Jesus chegou, Lázaro já estava sepultado há quantos dias? 4 dias. Se o mensageiro levava um dia para ir, e Jesus demora 2 dias, e depois leva mais um dia para Jesus chegar, total de 4 dias. E a Bíblia nos conta que 4 dias Lázaro já estava sepultado. Sabe o que os discípulos não sabiam? E que ninguém sabia, e que a multidão não sabia, e nem o mensageiro sabia, que assim que o mensageiro saiu da casa de Lázaro, Lázaro já tinha morrido. E quando o mensageiro chegou para Jesus dizendo: mestre, aquele a quem amas está enfermo, na verdade aquele a quem Jesus amava já estava morto, e ninguém sabia. Pelos cálculos de distância, comprovado que quando Jesus ouviu o recado do mensageiro, só Jesus sabia, mas ninguém mais sabia que Lázaro já estava morto, e só Cristo conhecia. Então Jesus demora mais 2 dias, sabe por quê? Para que você não ouse duvidar do poder de Deus. Meus jovens queridos, Deus é onisciente. E agora acontece algo fantástico. 2 dias depois, João 11, 21 a 22, Jesus diz: vamos lá, vamos a Betânia. Mas como assim, mestre? Agora eu quero ir a Betânia. E Jesus chega em Betânia. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo o que pedires a Deus, Deus te concederá. Deixa eu narrar esse momento para você, jovem. Agora Pedro diz: mestre, não dá mais tempo de ir a Betânia, querem a tua cabeça do lado de lá, já faz 2 dias que Lázaro estava enfermo. E Jesus diz: agora eu quero ir. E Jesus vai até Betânia. E quando Jesus chega, havia uma cultura de funerais muito diferentes. As mulheres tinham que ficar dentro de casa, os sofás eram arrastados e as pessoas sentavam no chão. As mulheres ficavam de frente para a parede e não deveriam sair em hipótese alguma de casa. Levaria às vezes 7 a 10 dias esse momento de luto, onde haviam os pranteadores pagos e os pranteadores sinceros. De repente Marta e Maria estão ali chorando com seus sonhos despedaçados no chão, e a pergunta: cadê Jesus? Chega alguém sussurrando: está virando a esquina, sabe quem? Atrasado? Jesus. Marta não quer saber, ela se levanta. As pessoas arregalam os olhos, que estranhas garotas na cultura de um funeral. Ela sai de casa, vai correndo e encontra Jesus na rua, e apenas se joga aos pés de Cristo e diz: Senhor, se tu estivesses aqui, Senhor, meu irmão não teria morrido. Jovem, Deus permite que você lute com Deus. Deus permite que você questione a Deus. Deus permite que você esteja com Deus na sinceridade, às vezes, de um jovem que diz: por que, Senhor? Jesus não censurou Marta nesse desabafo, só que sabe o que acontece? Cristo responde para Marta a mais linda declaração da palavra de Deus, quando diz em João 11, 25: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jovem, Jesus disse que era a luz já deixou os fariseus apavorados, só que agora Jesus até então não tinha feito essa declaração. Seus olhos divinos atravessam os olhos humanos de Marta, e Ele diz, pensando em você aqui essa noite: querido jovem, agora dessa vez quem diz sou eu. Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, o que, igreja? Viverá. E agora se prepare, porque João é o livro das declarações: eu sou.
E incrível como cada declaração eu sou de Jesus, ele comprovou com um milagre. Quer comprovar isso? Jesus disse que era o caminho, a verdade e a vida. Você viu comigo no domingo que Jesus levantou o homem no tanque de Betesda. Jesus disse ser a luz do mundo e ao mesmo tempo trouxe a visão àquele cego de nascença. Jesus disse ser a verdadeira videira e você viu no sábado água transformada em vinho. Jesus também disse ser o pão da vida e multiplica 5 pães e 2 peixes para 10.000 pessoas. E então Jesus diz ser a água da vida e Jesus domina a água andando sobre os mares. Todas as declarações eu sou de Cristo no livro de João são comprovadas com um milagre que mostra o poder de Deus. Mas agora Jesus respira fundo e Jesus olha para Marta e diz: Marta, dessa vez a declaração é mais importante ainda. Eu sou a ressurreição e a vida. Lázaro 4 dias sepultado. Marta não entende muito, o choro era grande demais. A saudade era forte demais, ela não parou para pensar nas comprovações que Jesus fizera em cada declaração eu sou com seus milagres. E sabe o que acontece, jovens? Nessa noite eu quero que você perceba que Jesus, quando diz eu sou a ressurreição e a vida, não importa onde você esteja, não importa onde você tenha ido, Jesus é Senhor até mesmo da maior de todas as impossibilidades, amém? E agora chega Maria. Maria, aquela que ficara aos pés de Cristo. Maria, aquela que estava juntinha de Jesus em todos os momentos. Maria se levanta, vê a sua irmã, e Maria, eu posso imaginar ser mais empolgada, emocionada. Ela já se joga aos pés de Cristo. E sabe o que acontece quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus? Ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: ah, meu Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Nunca vamos imaginar o grito de socorro de Maria. Maria se sentia igual eu e você, entre Gênesis 1 e 2 e Apocalipse 21 e 22, entre o sonho original de Deus e o sonho restaurado de Deus, entre um Deus que criou você perfeito e um Deus que vai recriar você perfeito. Mas estamos aqui, onde às vezes sofremos os nossos Lázaros que morrem. E nesse momento, jovem, se prepare, porque Jesus vê aquela compulsão de espírito, aquela sinceridade de Maria. E agora estamos chegando no ponto culminante desse milagre. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Homem não chora, a não ser que um homem esteja profundamente emocionado. Homens às vezes se trancam no banheiro para chorar e a esposa não vê, como às vezes eu que me emociono com alguns filmes e não choro na frente da Ellen. Talvez você faça alguma coisa semelhante. Homem não chora. Mas até então a Bíblia não tinha mostrado, os discípulos não tinham visto, ninguém tinha entendido. Mas Jesus, ao olhar Maria, tremendo, gemendo e suplicando: ah, meu Deus, por que não chegou um pouquinho antes, Senhor? Jesus não tem uma voz poderosa, Jesus não tem nenhuma voz de autoridade, apenas a Bíblia nos diz que Jesus começa a se estremecer. A narração de Ellen White, no Desejar de Todas as Nações, nesse momento é uma das mais espetaculares que eu já li na minha vida. Jesus começa a estremecer e ninguém entende nada. Os discípulos se cutucam. Pedro olha para Judas, que olha para Tomé, que olha para João, e ninguém entende nada. Maria, prostrada ao pé de Cristo, continua chorando, não levanta seus olhos. E Jesus, aquele porte fantástico e divino que tinha, começa a se encurvar. A Bíblia nos conta que Jesus se comoveu. E agora você lê num único texto o clima desse milagre. Pensou que o clima era a ressurreição? Não. O clima desse milagre é o menor versículo do Novo Testamento, João 11:35, que nos diz apenas com 2 palavras o quê? Jesus chorou. Sabe o que acontece naquele momento, jovens? Os cachos de Jesus caem sobre seu rosto. Ninguém entende porque não tinha visto essa sensibilidade de Cristo. Ele não apenas começou a derramar lágrimas. Ellen White nos diz que rompeu-se-lhe a fonte de lágrimas. Jesus começou a se estremecer, começou a soluçar, Jesus começou a chorar como uma criança, como até então nenhum discípulo tinha visto. Ele andara sobre o mar, ele trouxera água, vinho no lugar de água, ele curara o filho do oficial. O que acontece agora com Cristo? Onde está o seu poder? Porque Jesus chora feito criança. Juventude, nunca vamos imaginar a cena que foi quando Jesus começou a chorar por causa dos seres humanos. Sabe por que Jesus chorou? Jesus não chorou por causa da morte, porque a morte é um inimigo vencido. Jesus não chorou por causa do pecado, porque o pecado é um inimigo vencido. Sabe por que Jesus chorou? Jesus chorou porque se identifica comigo e com você.
Jesus chorou porque Jesus era humano. Jesus não pecou, mas sofreu. Jesus não pecou, mas passou fome. Jesus não pecou, mas sangrou. Jesus não pecou, mas morreu. Jesus não pecou, mas chorou como eu e você, jovem. Sabe por que ele chorou? Porque naquele momento a sua memória foi lá no começo da história, quando Jesus tinha jovens perfeitos. Jesus chorou porque criaram Adão e Eva perfeitos. Jesus chorou porque esse Adão e Eva preferiram a serpente à vontade de Deus. Jesus chorou porque o plano de Deus era outro, juventude. Jesus chorou porque o sonho dele era diferente do que você tem hoje. Chorou porque desde aquele jardim do Éden estamos tentando voltar para o lugar de onde saímos e nunca conhecemos o lugar. Jesus chorou porque vê que você sentado aqui às vezes luta num labirinto de ruas sem saída. Chorou porque você tem tentações. Chorou porque você vive num mundo onde cada vez mais vemos cada vez menos amor, juventude. Não chorou por causa de Lázaro, chorou por causa da dor que você passa. Chorou porque se identifica com você. Chorou porque, jovens queridos, chega de viver pecando. Chorou porque os jovens se embrenham em tantos pecados. Às vezes é arrancada a inocência antes da hora. Jovens que se metem em vícios. Chorou porque vê o mundo que eu e você vivemos. Chorou porque estamos cansados de ligar a televisão e vermos cada vez mais um mundo que se dilui. Chorou porque você abre a primeira página do jornal e não tem nada de eternidade escrito ali. Chorou porque você vê um filme e o máximo que um filme mostra de alegria é que existe a imortalidade da alma. Jovem, chorou por cenas como a gente vê e está cansado de ver e pede para que não se repita, mas cada vez mais acontece cenas assim. Chorou porque o jovem pensa que não morre, mas o jovem acaba morrendo. Chorou porque você pensa que vai ser feliz, mas às vezes não consegue. Chorou porque você acha que tudo é lindo, mas os genocídios, os homens cruéis, cada vez mais, as atrocidades que acontecem através da história, nos mostram que não fomos feitos para esse mundo, querida igreja. Chorou porque não aguenta mais ver tragédias, não aguenta mais a natureza vomitando o ódio que o pecado instilou nela. Chorou porque não aguenta mais ver tanto terremoto, tanta fome, tantos sinais que mostram que ele tem que voltar logo. Sabe por que Jesus chorou? Porque chega de você ficar se despedindo antes da hora. Chega de você ficar implorando: Senhor, não nos separe sem termos o direito de dizer adeus. Chorou porque Jesus sabe que você essa noite tem os espaços vazios que só Deus pode preencher. Ah, juventude, Jesus chorou, sabe por quê? Porque essa é a maior prova de que o deísmo é uma filosofia absurda, ridícula e mentirosa, que diz que Deus virou as costas para você. Deus não virou as costas, porque Deus é tão identificado com você a ponto de chorar como eu e você. Querida mãe, saudade dos teus filhos. Queridos filhos, querem ser compreendidos pelos pais. Sabe por que Jesus chorou? Porque Jesus ama você como ninguém ama você nessa terra. E meus jovens, depois de tantas noites juntos, a mais linda de todas as declarações é que podem cair os céus, podem desabar as nuvens e as montanhas se convulsionarem, mas Jesus ama você, amém? Ama você a tal ponto, querido jovem, que as tuas próprias lágrimas caem no colo de Jesus. As lágrimas que você derrama não são enxugadas por lenços nem travesseiros. As lágrimas que você derrama sozinha caem no colo de um Jesus que foi para a cruz para você poder parar de chorar. E meus jovens, quando Jesus chorou, todo mundo parou para olhar, ninguém entendeu nada, até Maria para de chorar. Seus olhos se levantam e percebe agora Jesus descontrolado. Rompe-se-lhe a fonte de lágrimas, ele chora, passa cada nome dos 7 bilhões de seres humanos que hoje permutam nessa terra. Passa cada era, cada século, e Jesus percebe que se não fosse a cruz, não haveria salvação. Esse choro de Jesus foi teologicamente muito mais profundo do que apenas um ser humano que chora por tristeza. Foi um choro do tamanho da eternidade de um pai que não quer ver seu filho se perder, jovem. Será que isso não é encantador para você? Será que isso não emociona você? O clima do milagre de Lázaro é um Jesus que chora de tristeza, para que um dia a gente possa chorar de alegria. Amém? E sabe o que acontece nesse momento? O homem mais inteligente da Bíblia depois de Cristo, Salomão em Cantares 8:6 nos diz: porque o amor é forte como a morte.
Jesus não chorou por causa da morte, porque a morte é o inimigo vencido. Jesus chorou porque nós somos prisioneiros desta morte. Só que a Bíblia nos diz que o amor é tão forte como a morte. Sabe o que quer dizer? Que o amor é forte como a morte, a ponto do amor neutralizar a morte. Jovens, Lázaro amava tanto Jesus, que o amor é forte como a morte não tem força sobre o amor. E querida igreja, hoje esqueça tudo, esqueça a morte, mas não esqueça o amor. E Jesus agora dá uma ordem: vamos ao sepulcro. Param as lágrimas, Jesus enxuga seu rosto, agora volta ao seu corpo atlético de um carpinteiro. E Jesus diz: vamos ao sepulcro. E agora Pedro, ninguém entende nada. Aquele funeral foi o mais doido de todos que poderia acontecer. Todas as tradições foram quebradas, está todo mundo no meio da rua vendo Jesus. E agora ele diz: vamos ao sepulcro. E as pessoas lhe acompanham. E incrível, mas ninguém ousa questionar. Jesus está no momento só dele, tão dele, unicamente dele, que ninguém chega perto. Ele vai sozinho diante do sepulcro. Ele olha aquela pedra e dá uma ordem que estremece a espinha dorsal de qualquer pessoa que ali estava: arranquem essa pedra. E agora Marta dá um passo para trás. A fé se dilui na vergonha. Senhor, já faz 4 dias, Senhor, está cheirando mal. Jesus olha aquela pedra e diz de novo: arranquem essa pedra. Sabe por quê, jovens? Porque pedra na Bíblia é símbolo de nunca mais. Pedra na Bíblia é símbolo de nunca mais. Jamais estas pedras irão cair do muro de Jericó. Jamais iremos morrer de novo sob essas pedras da Torre de Babel. Jamais Daniel sairá vivo de dentro dessa cova lacrada com uma pedra. Jamais Lázaro irá sair vivo desta rocha. Jamais Jesus sairá ressuscitado de dentro dessa tumba. Pedra na Bíblia é significado de jamais, nunca mais. É o poder das trevas achando que manda. E Jesus dá uma ordem: arranque essa pedra daí, meus irmãos. Ninguém questiona mais. Homens vão em direção à pedra. Posso ouvir naquele momento apenas o ruído de gente cochichando apavorada, e a pedra rolando sob o sulco no chão. E quando a pedra é colocada de lado, vem aquele cheiro estranho, e lá de dentro a escuridão do que o pecado faz com o jovem. O pecado te mostra a luz, mas te entrega a tumba. O pecado te mostra a eternidade, mas te entrega o mau cheiro. O pecado te mostra um monte de cores, mas no fundo você fica na escuridão, querido jovem. Quando a pedra é arrancada, de dentro escuro, todo mundo dá um passo para trás. Agora se prepare, porque Jesus dá uma ordem que nunca até então as pessoas tinham ouvido. Nós estamos lá vendo essa cena. Jesus olha para a escuridão da pedra. Em João 11:43 nós lemos o que? Tendo dito isto, clamou em alta voz o que? Lázaro, vem para fora. Por mais narrativa que seja a descrição de Ellen White sobre esse momento, nunca imaginaremos o que foi aquele momento. Sabe por quê? Porque agora Jesus está diante daquela pedra. Ellen White nos conta que naquele momento a divindade se irradiou na humanidade de Cristo. Jesus naquele momento passa a ser o próprio Deus. Ele se reveste da eternidade que lhe ungira. As pessoas dão um pulo para trás, ninguém ousa se aproximar. Jesus respira fundo e olha o demônio que diz: daqui você não tira meus reféns. E Jesus encara a morte e diz: Lázaro, te arranca daí. Lázaro, sai daí, porque quem tem poder sobre a morte é o próprio Deus. Um frêmito de pavor percorre a espinha dorsal de cada um. As pessoas estão escandalizadas. Ninguém acredita. Ninguém fala nada. Mas a única voz que os mortos ouvem é a voz de Deus. Começam a surgir alguns ruídos estranhos e não são moscas lá dentro. Começa a ver alguma coisa se mexendo e não são bichos nem vermes. Sabe o que é? Ser humano voltando à vida. E naquele momento, jovens, nunca vamos imaginar a eternidade que se passou entre a escuridão e o momento lindo quando aparece na boca daquela tumba Lázaro, aquele a quem Jesus tanto amava. Jovens, Deus é Senhor até mesmo da maior de todas as impossibilidades, amém? Jesus amava Lázaro, e Lázaro amava tanto Jesus, que o amor é forte como a morte. E quando você ama Jesus, você ultrapassa a morte graças a Jesus. Lázaro amava tanto Jesus, jovens, que eu vou dizer hoje uma verdade para você. Na verdade, Lázaro não morreu. Como assim, pastor? Quem ama Jesus não morre.
Quem ama Jesus pode descansar um pouco. Quem ama Jesus não morre. Quem ama Jesus pode descansar por 4 dias como Lázaro, pode descansar por 4 anos como alguém que você ama, pode descansar por 40 anos como um ente querido seu, ou pode descansar por 6.000 anos como Adão e Eva. Mas quem ama Jesus não morre. Quem ama Jesus dorme um pouco, igreja, nunca esqueça disso. Cristo amava Lázaro, Lázaro amava Cristo, e quando Jesus diz, vem para fora, o amor vence a morte. Amém? Um jovem que ama Jesus é um jovem imortal. O jovem que ama Jesus é um jovem que pode descansar um pouco como Lázaro. E a morte, no sentido que nós vemos hoje, dói, mas a morte ainda é um sono. Não passamos pela morte eterna. As pessoas não morreram a morte eterna, que Jesus morreu na cruz. As pessoas dormem a tal ponto que a voz de Deus ainda é ouvida pelos mortos que amam Jesus. Este é o milagre mais incrível da Bíblia, jovens. Qual é a tua intensidade de amor por Cristo? Ah, meus jovens, Deus é Senhor até mesmo da maior de todas as impossibilidades. Mas seria muito bem e seria muito bom se hoje quem estivesse aqui no nosso meio fosse o próprio Lázaro. Mesmo Jesus arrancando Lázaro da morte, Maria e Marta indo ao pescoço de Lázaro, dizendo, irmão, você está de volta. As pessoas encantadas com o poder de Deus. Foi notícia por todos os 4 cantos do planeta o que Cristo fizera. A história nos conta que Jesus trouxe Lázaro à vida. Mas passaram 10 anos, passaram 20 anos, passaram 30 anos, e alguns anos depois, a Bíblia nos conta que outras pessoas também morreram, como Pedro, como Paulo, como os discípulos. E alguns anos depois, mesmo Lázaro tendo sido ressuscitado, não sabemos quanto tempo Lázaro voltou a dormir, fazendo novamente suas irmãs chorarem, fazendo novamente seus vizinhos se entristecerem, e fazendo novamente Jesus agora lá no céu chorar de saudade de um jovem que não morra. É o mundo que a gente vive. E nessa noite eu pergunto a você, como é que você está levando sua vida, jovem? Como é que você está levando os seus sonhos? Você está pronto para Jesus? Jovens, Jesus é tudo que você tem nessa vida, embora Jesus seja tudo que você precise. Algumas coisas a gente não explica, como algumas situações onde a gente não sabe o próximo segundo da vida. Naquele mesmo 4º ano que eu te contei no domingo, eu não imaginava que uma história pior ainda poderia acontecer. 4 anos no colégio, você faz amigos que você nunca esquece. A nossa turma era uma turma meio sui generis, porque lá no fundão tinham rapazes bem descontraídos, conversadores, e ali estava eu como um deles. No nosso grupinho de fundo de sala de aula, os seminaristas, até hoje eu me lembro que o uniforme, quem é daquele tempo vai lembrar, hoje é preto, mas no meu tempo era uma calça marrom, horrível, mas era marrom. E a gente usava calça marrom, camisa branca, era o uniforme dos teologanos. E a ordem era que você usasse calça marrom e camisa branca. A partir disso, a lei não colocava mais nada. E a gente naturalmente sempre ia de sapato. Mas havia um jovem lá no fundão da turma, que eu nunca vou me esquecer, que ele desafiava a lei, porque ninguém se pensou que poderia haver alguém usando coisas assim. Estou falando de um jovem chamado Carlos, que ia para a escola de calça marrom, camisa branca, e no pé uma sandália de couro, que compraram lá na Bahia, e esse era o uniforme dele. Deixava o pastor responsável pelo uniforme doido, mas não estava escrito nada, então ninguém manda usar sapato, vou usar sandália de couro. E quantas vezes, não lembro, eu me lembro que nós lá no fundo chegávamos um pouco atrasados, ele chegava depois com um sorriso cativante, olhava de cima a baixo e no pé uma sandália. Passaram-se os anos, amigos cada vez mais próximos, de trabalho, de piada, de turma. Último ano, 4º ano, 1998, estávamos nos trabalhos finais, seria as últimas férias. Enquanto ali nós estávamos naquele último período de março para frente, preocupados em como iríamos fechar o semestre, Carlos estava tranquilo porque ele voltaria para o 2º semestre, casadinho. Um namoro de mais de 6 anos, que mostrava que era a decisão final de Deus que ambos fossem felizes.
um jovem chamado Carlos e sua noiva chamada Betinha. Naquele dia, nunca me esqueço, quando teve uma prova, e para aquela prova a gente estava preocupado em fazer algumas anotações das leituras que tínhamos feito, enquanto eu com meus colegas, hoje um pastor em Campo Grande, outro pastor no Boqueirão em Curitiba, outro pastor lá em Cuiabá, a nossa turminha agora espalhou, nunca me esqueço, a gente preocupado com as fichas de leitura, e Carlos preocupado porque estava confirmando a lista de convidados que iam receber os convites de casamento. Dava uma inveja santa, porque eu já namorava ela, mas percebia que não iríamos casar tão cedo, por falta daquilo que Carlos tinha de sobra, dinheiro. Pelo trabalho, vendia ternos, tudo certinho para o casamento no meio do ano. Infelizmente eu estaria numa semana de oração lá no Rio de Janeiro, não poderia vir, mas todo mundo acompanhou o processo daquela preparação. Enquanto nós preocupados com monografia, ele preocupado com o convite de casamento. Saímos para as férias, alguns iam gelear, alguns iam comportar. Carlos, nunca me esqueço, o último momento lá no fundo da sala, quando ele olhou para a gente e disse: galera, vejo vocês depois das férias. Claro que eu, muito mais feliz que vocês. E nós tudo roendo o cotovelo, né? Casar é bom demais, ainda mais quando você casa conforme os planos de Deus. Fui para o Rio de Janeiro, fiz a minha semana de oração, numa noite como essa, sexta-feira. Eu tinha chegado na casa dos irmãos que me receberam super bem. Cheguei em casa, eram 11 horas da noite, o telefone tocou. Do outro lado da linha, Ellen, que apenas disse: Odailson, você está sentado? Eu falei: não. Então senta. Pode falar, Ellen. Senta, porque você não acredita no que aconteceu. Então ela começou a narrar o que aconteceu. Quinta-feira seria o grande momento do casamento civil de Carlos e Betinha. Domingo a igreja do IASP estaria lotada com mais de 2.000 convidados, porque era uma família que envolvia muitos obreiros, servidores, pessoas que conheciam a igreja. Foram à cidade de Conchal fazer o casamento civil. Quantos sonhos, quanta alegria, quanta preparação, quantos anos de desejos. Ela vestiu a sua prova final do vestido. Foram ao casamento civil, foi tudo lindo. Voltavam do casamento civil, ambos sonhando com o domingo. No banco de trás, a mãe dela, a mãe dele. Acharam estranho, mas de repente a fila de carros parou. Eles pararam juntos, logo após o casamento civil. Sonhavam com a volta de Jesus, mas sonhavam com o casamento antes. Não se sabe explicar coisas assim. Não se sabe entender situações assim. Mas no final daquela fila, lá no começo havia um caminhão inflamável, um tanque inflamável. Um outro caminhão veio e bateu de frente, e não se sabe explicar como. Um após outro dos carros foram explodindo numa sequência de 7 carros. O último carro que explodiu, o carro do Carlos e da Betinha. Naquele momento, a vida daquele casal foi ceifada por uma das coisas que a gente não entende até que Jesus volte. No domingo, o que seria uma cerimônia de casamento se transformou numa cerimônia de funeral. Na nossa formatura haviam 2 cadeiras vazias. Quando eu fiz o sermão como orador daquela turma, apontei para 2 cadeiras vazias que lembravam Alexandre Forte e Carlo Vicello. O lema da nossa turma: fiéis até a morte. Nunca aconteceram tantas tragédias numa única turma no último ano de formatura. Sabe por que eu estou contando isso para você, jovens? Porque você não sabe o teu próximo segundo de vida. Sabe por que eu conto isso para você? Porque você nunca imagina até que ponto você será eterno. Eu nunca entendi, e no céu quero compreender o que aconteceu para Deus permitir isso. Eu nunca compreendi por que não voltamos no segundo semestre e encontramos casado nosso amigo de sandálias de couro. Mas jovens, sabe o que me preocupou mais? É que nós não sabemos o próximo segundo da nossa vida. Quer saber? A volta de Cristo não está mais distante do que a próxima batida do seu coração. E você nunca sabe quando o teu coração vai bater, ou quando o teu coração vai parar de bater. Você nunca sabe, jovem, quando é que você vai se encontrar com a volta de Cristo. Será que você vai esperar o decreto dominical para se preparar? Será que você vai esperar as perseguições para se preparar? Vai esperar a terceira guerra mundial para então acordar?
Você não sabe o próximo segundo da tua vida. A volta de Cristo, jovem, não está mais distante que a próxima batida do teu coração. E eu te pergunto, quando é que ele vai bater? Você sabe? Quando é que ele vai parar de bater? Você sabe? A primeira imagem que verão Carla e Betinha quando Jesus voltar, vão estarem ressuscitados, prontos para a volta de Cristo e serem felizes do céu. Mas enquanto eu permaneço com vida, é porque Deus tem uma missão para cada um de nós. E jovem, eu te pergunto, você está pronto para a volta de Jesus? Não é porque, não é para quê, é até quando, Senhor, vivemos nesse mundo. Eu te pergunto, você está pronto para a volta de Jesus? Falamos sobre dúvida, falamos sobre fé, falamos sobre testemunho, falamos sobre dependência de Deus, falamos sobre alegria, falamos sobre sonhos, mas hoje eu quero falar com você. Você está preparado para o encontro com Cristo? Jesus chorou, sabe por quê? Porque Ele se preocupa se você está pronto ou não essa noite. Jesus se preocupa porque Ele quer que você esteja pronto, dormindo em paz essa noite. E meus queridos irmãos, caiam os céus, caiam a terra, Deus é Senhor até mesmo da maior de todas as impossibilidades. A bebida não é um vício maior que o poder de Deus. A traição não é mais grave e mais forte do que o poder de Deus para lhe perdoar. Ah, meus queridos jovens, não existe pecado que Deus não perdoa. Ao pé da cruz somos todos iguais. Você não é pior que o melhor, nem melhor que o pior, somos todos iguais. Mas eu me preocupo que tem jovem brincando com a eternidade. E eu estou falando para você, que acha que eu estou falando para o jovem do teu lado, é para você. Você está pronto? Ou tem brincado de céu, enquanto Jesus diz a você, se prepare? Sabe o que Satanás faz? O demônio tem uma tentação mais forte do que o próprio pecado. O demônio tem uma tentação mais forte do que a própria lama na cruz que a gente joga quando cai. Sabe o que é pior que o pecado? É o que o Satanás faz, te mostra o céu. Você peca, percebe que é uma miragem, e depois que você peca, ele pisa na tua cabeça e diz, agora você não sai mais. A pior tentação acontece não antes de você pecar, acontece depois que você peca. Sabe por quê? Porque antes o demônio diz, peca porque é bom. Daí você peca, se dá mal, arrebenta a cabeça, despedaçam seus sonhos, tudo se estraga. E além disso, daí ele vem com a pior tentação, que é dizer para você, agora não enxergue Jesus, porque Ele não é para você. Isso é pior do que pecar. São aquelas pessoas que acham que o perdão de Deus não é para elas. É para você que acha que Deus ouve o pastor, ouve o ancianato, ouve os jovens que vieram todas as noites. Mas você que está aqui por acaso, na primeira noite da semana de oração, não, eu não mereço o perdão desse Deus. Eu te digo, jovem querido, não caia na tentação pior que o pecado. Está na hora dos jovens dessa igreja, de uma vez por todas, darem o passo da fé e dizerem, Senhor, me perdoa, mas eu quero estar pronto. Custe o que custar, eu quero estar pronto. Você não sabe quando é que você vai se haver com Deus. E hoje eu quero fazer um convite, porque eu sei que tem pessoas lutando com Deus há muito tempo. Hoje eu quero fazer um convite diferente para pessoas que ainda não decidiram pelo batismo. Sabe por quê? Porque eu estou falando com você que há algum tempo tem estudado a Bíblia e acha que tem vida o bastante para procrastinar e deixar para amanhã o que você pode deixar para depois de amanhã. Chegou o momento, jovem, de você parar de brincar de céu e de uma vez por todas se entregar nos braços de Jesus. Jesus ama tanto você que arrancou Lázaro da tumba para essa noite você não duvidar do perdão de Deus. Jesus ama tanto você que transformou aquela tragédia da vida de Lázaro num sonho para te mostrar que Ele tem poder até mesmo sobre a morte. Se Ele é o Senhor até mesmo de todas as impossibilidades, teu pecado não é mais distante que o braço de Deus. Teu passado não é mais grave que o futuro com Deus. E me tira a paz quando eu olho algum jovem e diz, não pastor, eu fui longe demais. Não foi, porque ainda não se fechou a porta da graça. Ouça um amém, igreja. Eu quero perguntar se aqui existe alguém essa noite que gostaria de dizer, Senhor, eu não sei o que está em jogo, talvez seja até mais do que eu imagino, mas Senhor, eu não saio dessa casa, da tua casa esta noite, sem me colocar nos teus braços. Eu sei que tem pessoas que têm vindo estudar a Bíblia,
Tem jovens que têm acompanhado essa semana de oração a convite de outros jovens. E hoje, pelo poder do Espírito Santo, você vai vir por você e dizer: Senhor, pega essa minha vida, porque eu não sei o próximo segundo dela. Amém? Eu tenho aqui alguém essa noite que gostaria de dar o passo da fé, o passo da entrega e dizer: Senhor, eu não sei, mas vou. Eu não sei o que vai estar envolvido, mas transforma meu coração. Quem seria a primeira pessoa que eu ousaria dizer: Senhor, essa noite eu recomeço vida nova contigo? Eu gostaria que você se levantasse de onde está e viesse aqui à frente, que nós vamos orar hoje por um grupo muito especial de pessoas que estão se preparando para dizer: Senhor, eu vou estar pronto quando Jesus voltar. Onde você está, eu gostaria que você se levantasse e viesse aqui, tivesse a coragem de dizer: Senhor, eu me entrego à tua vida. Quem vai ser a primeira pessoa que vai vir? Eu estou orando por você. Jovens que ainda não desceram as águas do batismo, mas gostariam de dizer: Senhor, eu quero me preparar para Ele. Vem cá, jovem. Eu sei que tem jovens que às vezes pensam que não, o batismo pode demorar, você não sabe teu amanhã. Eu gostaria de conhecer quem são os jovens desta cidade que estão dizendo: Senhor, são pecados imensos, talvez drogas absurdas, mas não são mais absurdas que o poder de Deus. Venha onde você está, venha aqui à frente, eu quero orar por você. Eu sei que tem gente que talvez esteja numa angústia muito grande. Se estiver sozinho, pede para alguém vir com você, mas venha aqui à frente, eu quero conhecer quem são as pessoas que esta noite querem se entregar aos braços de Jesus. Amém? Onde você está? Hoje eu vou insistir um pouquinho mais, porque eu sei que o Espírito Santo está lutando pela tua vida eterna. Levanta de onde você está e vem, nem que seja com alguém. Amém? Jovens que querem recomeçar a vida com Deus, jovens de 15 anos, jovens de 30 anos, jovens de 90 anos, nunca é tarde para estar salvo. Venha de onde você está. Amém? Que Deus te abençoe. Eu não sei a história de vocês, mas eu sei a resposta de Deus para vocês. Tem mais gente sentada, vem aqui, pode vir. Pessoas que vão fazer parte dessa família chamada céu. Não é família chamada igreja adventista, é família chamada eternidade. Venha. Jovem, se aqui existe algum jovem que tomou a decisão e você conhece, venha aqui dar um abraço e ficar do lado dele. Agora a família aumenta, eu quero conhecer as pessoas. Essa é a família de Deus, a igreja de Deus. Você vai ouvir uma música, é só você e Deus. Lázaro saiu da tumba porque você tem condições de se levantar e ter vida nova. Amém? Eu gostaria que os irmãos desta igreja, líderes, passassem os braços em torno dessas ovelhas que voltam ao aprisco do Senhor. Que Deus lhe abençoe. Que bom que você veio. Ainda dá tempo de você vir, haverá uma música. Não deixa para amanhã o que tem que ser agora. Enquanto isso eu peço à igreja a orar. Eu peço aos líderes a orarem. Eu peço a vocês a intercederem por essas almas diante do trono da graça do céu. Esse é o momento que o inferno briga com o céu, mas o céu tem mais poder. Ouça essa música. Se o Espírito Santo falar ao teu coração, vem à frente. A eternidade começa agora. Amém. Jeová Jireh, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar, que da rocha água limpa fez brotar. O meu Deus é o Deus do impossível, que liberta o encarcerado das prisões.
faz da Esther uma mãe de filhos, restaura a alma do ferido e dilata o amor nos corações, que dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir, faz a tempestade se acalmar, andou sobre o mar e os mudos fez falar, paralíticos e coxos fez andar. O meu Deus é o Deus do impossível, é o mesmo hoje e sempre há de ser. O meu Deus é o Deus do impossível e fará o impossível por você, e fará o impossível por você. Eu podia fazer oração agora, mas alguma coisa me diz que ainda tem gente sentada que gostaria de dizer: pastor, faz oração logo, porque eu ainda quero deixar para amanhã. Será que ainda tem mais gente que gostaria de dizer: Senhor, eu quero me colocar nas mãos de Deus? Se levanta de onde você está e vem aqui à frente. Ainda bem que eu insisti. Eu quero ver jovens que se decidam por Jesus dizendo: Senhor, eu quero me preparar, eu quero estar pronto. Quantos jovens? Eu sei que nesse momento a eternidade briga com a mortalidade, mas vale a pena você vir. Pessoas se preparando para o batismo, pessoas se preparando para a volta de Jesus. Ainda tem mais gente? Vem aqui, eu vou insistir mais, porque esse é o momento que Deus mostra o seu poder. Até quando? Até hoje. Pastor, olhe o seu rebanho. Líderes, olhem seu rebanho. Nós vamos orar. Se ainda te der vontade de dizer: Senhor, eu me entrego, vem. Perdão é do tamanho do pecado, ultrapassa o tamanho do pecado. Perdão é céu. Será que eu posso orar? Ainda tem mais gente que gostaria de vir? Jovens que se entregam nos braços de Jesus. Saia daqui com a certeza da preparação para a volta dele. Vamos orar. Bondoso Pai, Tu conheces, Senhor, a história dessas pessoas que aqui estão. Senhor, Tu conheces a história dessas pessoas lutando. Eu te imploro, meu Deus, que essas vidas recomecem hoje. Aqui existem pessoas que ainda não desceram as águas batismais e lutam às vezes brincando com amanhã, não sabendo o dia de hoje, e vieram aqui à frente, meu Deus, porque querem recomeçar, querem zerar, Senhor, querem dormir em paz, querem pisar no céu. Pai, que essas vidas sejam colocadas em dia nesse momento, que a graça ultrapasse o pecado mostrando perdão, que esses jovens estudem mais a Bíblia, se preparem, descubram as verdades, mas meu Deus, que esses jovens não faltem quando Cristo voltar. Queremos encontrar Alexandre, queremos abraçar Carlos, queremos conhecer Lázaro,
mas queremos nos surpreender em nós mesmos estando lá. Pai, que esses jovens nunca mais se afastem de Ti, que aqui neste lugar, aqui na frente, nesse lugar sagrado, fiquem pecados, vícios, lutas, mentiras, hipocrisia, fofoca, inveja, Senhor, que aqui na frente esteja ficando tudo que não presta na cruz, e que ao esses jovens voltarem para sua casa, apesar de pisarem nesta terra, que seus olhos estejam voltados para o céu, meu Deus. E agora queremos aqui mencionar pessoas que amamos, que talvez não estejam aqui essa noite, mas amamos, Senhor, e queremos encontrá-las no céu naquele dia. Pai, que a Tua graça seja derramada sobre essas pessoas. Se aqui existe gente abraçada pela solidão, por se separar de pessoas que amavam através da morte, conforte-os, meu Deus. É apenas um sono que passa rápido. Que Jesus volte logo, que essa igreja esteja pronta, unida, salva e eterna, e nos dá uma boa noite, noite de quem está pronto para a volta de Cristo, em nome de Jesus. Amém, Senhor.